Ei, turma, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para começar com vocês a semana 4 do PET volume 1, né? É a última semana desse PET. E nessa semana nós vamos trabalhar um assunto muito bacana que vocês começaram a ver lá no quinto ano, tá? Então, essa aula que nós estamos gravando agora é a aula referente ao dia 5 de abril de 2021, né? Então, tá aqui, ó, semana 4, a primeira aula, né? A última semana aí do PET volume 1, né, de 2021. Muito bem. Então, esse assunto que nós vamos trabalhar hoje está na página 60, tá? Do PET de vocês. E tem esse título que está aqui em cima, né? Nós temos aqui o título, ó, Transformação das paisagens urbanas e rurais. Então, nós vamos falar de paisagem, tanto rural quanto urbana. Beleza. Então, vamos ver aqui primeiro, né, o que é paisagem. Então, tá aqui, ó. A paisagem é considerada uma das categorias de análise da geografia. Através da paisagem, pode-se perceber as transformações que ocorreram ao longo do tempo. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma fotografia da nossa cidade de 30 anos atrás com uma fotografia de nossa cidade hoje, a gente pode perceber que, embora seja a mesma cidade, né, ela passou por várias transformações. Igual, por exemplo, aqui, ó, essa paisagem, né? Essa paisagem aqui, né, de uma cidade que parece ser Belo Horizonte, então essa daqui, ó, é a mais antiga, né? Veja que, por exemplo, essa avenida aqui, ó, que parece que está cheia de árvores, já ela praticamente não aparece aqui, ó. Então, são dois tempos diferentes e a paisagem dessa cidade, ela mudou ao longo do tempo. Então, é possível a gente perceber através das paisagens as transformações que ocorreram ao longo do tempo. Muito bem. A paisagem pode ser dividida em paisagem natural, né? O que é uma paisagem natural? É aquela que foi construída e transformada pelos agentes naturais. Por exemplo, um vulcão quando entra em erupção, né? Ele constrói uma montanha e transforma aquela paisagem. Então, essa transformação foi através de um elemento natural. Além da paisagem natural, nós temos aquela paisagem humanizada ou cultural. O que é aquela paisagem humanizada e cultural? É aquela que foi transformada pela ação do ser humano. Então, aqui, ó, nesses dois exemplos, nós temos o quê? Uma paisagem humanizada ou uma paisagem cultural, beleza? Muito bem. Então, aqui eu acrescentei um material para vocês entenderem melhor esse assunto. Por isso que eu coloco aqui, ó, para você saber mais, tá? Elementos de uma paisagem. Então, vamos lá. Paisagem, o que é? Uma paisagem é o conjunto de elementos naturais e humanos que estão ao alcance da vista do homem e que se apresentam em constante mudança, né? Então, a paisagem é o conjunto de elementos naturais, como, por exemplo, essa paisagem aqui da esquerda, onde nós temos um rio, as pedras, as árvores, né? Aqui um lago. Então, a gente tem os elementos naturais. E do lado de cá, nós temos uma paisagem humanizada, né? Aqueles elementos que foram construídos pelos seres humanos. Por exemplo, aqui, né? Na estrada não, perdão, né? A gente tem aí uma avenida, né? Que está na beira da praia, que é elemento construído pelo ser humano, tá? As construções que estão aqui no fundo, os barcos, os carros, né? Aqui os prédios, tudo são o quê? Elementos construídos pelos seres humanos. Além desses elementos humanizados, a gente tem alguns elementos culturais aqui, por exemplo, ó,
né, esse morro, as árvores, a água aqui, né? Então, apesar de ter elementos naturais aqui nessa paisagem, ela não pode ser considerada uma paisagem natural. Por quê? Porque ela já foi transformada pelos elementos humanos. Então, isso é paisagem, um conjunto de elementos naturais e humanos que está ao alcance da nossa vista. Então, é tudo aquilo que a gente consegue ver, perceber no ambiente que a gente vive. Tem aqueles elementos da paisagem que existe, mas que a gente não vê, né, com a nossa visão, mas a gente percebe com outros órgãos do sentido. Por exemplo, o barulho dos carros faz parte da paisagem, é um elemento da paisagem. Só que a gente não vê, né, com a nossa visão, a gente percebe ele com a audição, né? Os cheiros das coisas, os cheiros, né? Cheiro bom, cheiro ruim, tá? Também faz parte da paisagem, a gente não percebe esses cheiros, né? Mas a gente não percebe, não, a gente não vê esses cheiros, mas a gente percebe ele com outros órgãos do sentido, né? Por exemplo, o vento ele faz parte da paisagem, mas a gente não vê o vento, a gente sente o vento, né? Através aí, né, quando o vento bate no nosso rosto, né, quando tá muito calor, dá um ventinho, uma brisa, a gente sente isso daí. Então, esses elementos invisíveis, eles também fazem parte da paisagem, beleza? Muito bem. Então, vamos aqui, elementos naturais de uma paisagem. Os elementos naturais presentes numa paisagem são aqueles que fazem parte da natureza, por exemplo, a vegetação, o relevo, o clima, as montanhas, as serras, os planaltos, as planícies, os rios, os lagos, os oceanos, os mares, tá? Aqui não apareceu, ó, mas o arco-íris faz parte, né? O céu, as nuvens. Então, tudo que é elemento criado pela natureza são o quê? Os elementos naturais presentes numa paisagem, tá joia? Muito bem. Os elementos humanizados, né? Os elementos humanos presentes numa paisagem são todos aqueles que são alvo de modificações por parte do ser humano, de modo a atender suas necessidades. Por exemplo, né? Pontes, habitações, estradas, plantações, né? Aqui, por exemplo, a gente tem casas, né? Aqui, por exemplo, a gente parece que tem uma estrada com uma cerquinha, né? Aqui uma cidadezinha, aqui o ser humano plantando a estrada, né? Aqui a ponte, outra cidade. Então, tudo que o ser humano constrói no ambiente, ele faz parte de quê? Ele faz parte, né? Dos chamados elementos humanizados de uma paisagem, tá? Então, veja bem, uma paisagem, uma paisagem, né, aqui pode ser classificada como paisagem natural, paisagem humanizada ou cultural, tá? Então, paisagem natural. Uma paisagem natural é toda aquela onde não se verifica nenhuma alteração por parte do homem, quer dizer, não tem nenhum elemento humanizado presente. Dela fazem parte apenas os elementos naturais. Então, nessas 4 fotografias aqui, ó, ela é toda natural. Não tem nenhum elemento humanizado aqui. Por outro lado, desse lado daqui, ó, a gente tem, ó, uma paisagem humanizada, né? Humanizada é toda aquela onde se registra alterações por parte do homem. Dela fazem parte todas as construções feitas pelo ser humano. Então, aqui, por exemplo, ó, desse lado eu tenho uma cidade e aqui eu tenho uma zona rural, né? Então, independente de ser uma zona urbana ou uma zona rural, se tiver alguma coisa feita pelo ser humano, é paisagem humanizada ou cultural, né? Tudo que o ser humano faz, plantação, construção de estradas, de pontes, prédios, ruas, avenidas, cercas, né, para cercar o gado lá no pasto, qualquer coisa que o ser humano faz na cidade, na zona urbana ou na zona rural, transforma aquela paisagem em uma paisagem humanizada ou cultural, tá bom? Seguindo aí para a nossa próxima, né? A gente tem aqui, ó,
Passei direto. Não, nós colocamos já essas duas situações aqui. Por sua vez, nós temos aqui, ó, uma paisagem cultural, quer dizer, aquela paisagem humanizada, paisagem humana. Ela é dividida em paisagem rural e paisagem urbana, tá? Então, a paisagem rural é formada pela atividade agropecuária, como hortaliças, frutas, criação de bovinos, aves, suínos. Esses elementos fazem parte da realidade de propriedades rurais, como fazendas, casas de campos ou quintas, né, as que nós conhecemos como sítios. Tá? Então, a paisagem cultural rural, né, rural, ela tem transformações que são diferentes da paisagem cultural urbana. A paisagem cultural urbana, ela é formada por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos, prédios, que se encontram habitados por pessoas que realizam as suas diversas atividades nesse espaço. Então, gente, as transformações de uma paisagem cultural, ela pode ser tanto na zona rural quanto na zona urbana. É claro que, né, os elementos presentes numa paisagem urbana, eles são diferentes, né, dos elementos que são encontrados numa paisagem rural. Mas todas duas são o quê? Todas duas são paisagens culturais ou humanizadas. Por quê? Porque foi transformada pela ação do ser humano, tá? Muito bem. Aí agora nós vamos falar das transformações das paisagens ao longo do tempo, principalmente de cidades, né? Então, aqui, ó, paisagem antes e depois. As mudanças nas paisagens natural e cultural, né? Então, nós vamos pegar mais as transformações das paisagens culturais do que as naturais. Então, eu tenho aqui, ó, uma mesma cidade separada por 30 ou 40 anos, né? Então, tá aqui, ó. Um dos objetivos do estudo da paisagem é perceber como a geografia faz parte das nossas vidas e adquirir conhecimentos que permitam ampliar a compreensão sobre as características das paisagens, principalmente o estudo do antes e depois, né? Então, vamos à próxima, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a cidade do Rio de Janeiro, né? O mesmo lugar, tá? O mesmo lugar, mostrando antes da ocupação e depois da ocupação. Olha só a transformação. A gente pode dizer que aqui, ó, essa paisagem, ela é toda natural. Aí veio a ocupação humana e transformou ela numa paisagem humanizada. Então, tá aqui, ó. Como as paisagens se transformam? Elas podem ser transformadas pela ação do ser humano ou pela própria natureza. Por exemplo, essa água, né, aqui que vai batendo nessa rocha aqui, ó, ela vai transformando aqui essa paisagem. Lembra que nós estudamos os agentes internos e externos do relevo? Então, a água, por exemplo, ela tem um poder de transformar o ambiente. Demora um pouco mais, mas faz essa transformação, tá? Como essas modificações alteram a vida de uma população, né? Então, como que pode acontecer? Por exemplo, construindo escolas, hospitais, ruas, avenidas. Então, a população, ela sente essa transformação, às vezes para, né, para melhor e às vezes para pior, tá? Muito bem. Aqui eu coloquei a nossa cidade. A nossa cidade não, né? A Praça Cesário Alvim, que é a Praça da Catedral, em 3 momentos diferentes, né? Então, quando não tinha a catedral, só tinha essa igreja mais antiga aqui, né? Mas é a mesma praça, é a Praça Cesário Alvim. Olha só as palmeiras como é que estavam pequenininhas, né? Nem tinha a praça ainda. Aqui no fundo, ó, tá a Pedra Itaúna, né? Aí, passaram-se alguns anos, olha só, as palmeiras já estão um pouco maiores, e iniciaram a construção da catedral atrás da igreja antiga, né? E aí, atualmente, né, como que é a Praça Cesário Alvim, tá? Então, essas transformações aqui, gente, ocorreram por quê? Para atender às necessidades da população. Quais são as necessidades? De moradia, de circulação, não é? Então, aqui, ó, as paisagens estão em constante mudança e são transformadas por homens e mulheres. Por exemplo,
Repare como uma avenida pela qual você está acostumado a passar, em dado momento sofre a instalação de um grande objeto técnico, como, por exemplo, a construção de uma igreja ou de uma praça, igual nós tivemos aqui, ó, na nossa Praça Cesar Alvim. Logo, tudo começa a mudar. Novos comércios se instalam, outros são obrigados a se retirar, o fluxo de pessoas e de automóveis aumenta, etc. Em breve, toda a paisagem é alterada pela chegada desse objeto técnico. Então, veja só, né? Quanta coisa mudou dessa primeira fotografia para essa segunda e principalmente aqui para essa terceira, né? Então, a praça foi construída, tá? As palmeiras cresceram, né? Foi construída uma avenida em torno da igreja, em torno da catedral, então teve muita transformação aí ao longo do tempo, né? Então, parece que, né, assim, não é nem a mesma paisagem, é o mesmo lugar, mas a paisagem sofreu bastante transformação. Muito bem. Então, tá aqui, ó, o homem e a transformação da paisagem, o antes e o depois da ocupação humana. Olha só, isso aqui, ó, é a praia de Ipanema, né, no Rio de Janeiro, algumas décadas atrás, e olha só como que está hoje. Muitos elementos permaneceram, por exemplo, aqui, ó, a orla, né, com esse tipo de calçada aqui chamado Copacabana, né, ele permaneceu, mas outras coisas foram sendo construídas ao longo do tempo. A cidade cresceu bastante, muitos prédios, a circulação de pessoas e de automóveis aumentou bastante, né? Muito bem. Aqui a gente tem, ó, o antes e o depois, né? Também de uma parte do Rio de Janeiro, tá? Tá assim, ó, há várias definições de uma paisagem. Várias definições, o que que é? Uma delas é a do geógrafo Milton Santos, que considera a paisagem como a porção do espaço geográfico que se pode ver e perceber a partir do lugar onde está. Então, por exemplo, se eu estou da janela da minha casa, tudo que eu consigo visualizar, tudo que eu consigo perceber, né, faz parte daquela paisagem, tá? E lembrando que uma paisagem, ela não precisa ser necessariamente linda. Pode ser uma paisagem feia, por exemplo, de um lixão a céu aberto. É um tipo de paisagem, né? Então, tudo aquilo que eu consigo ver, né, com a minha visão, ou perceber com outros órgãos do sentido, né? Por exemplo, a audição, o olfato, né? Tudo isso aí faz parte dessa paisagem, tá? Aqui, ó, segundo Milton Santos, é por meio de sons, aromas, volumes, movimentos, etc., que podemos verificar como estão organizados os elementos naturais e culturais ou sociais em determinado espaço em um dado momento. Então, quando ele fala aí de sons, eu vou perceber com a audição. Quando ele fala de aroma, eu vou perceber esse elemento através, né, do meu olfato, né? Volumes e movimentos, aí eu consigo visualizar. Então, todos os elementos que são visíveis e aqueles que são invisíveis, eles fazem parte, né, das paisagens, aquilo que a gente consegue ver e perceber, né? Então, a gente observa aqui também uma transformação dessa paisagem aqui ao longo do tempo. E a transformação não é só nos prédios, enfim, né? Você vê que, por exemplo, esse prédio aqui, ó, ele permaneceu aqui, ó, é o mesmo aqui, ó, tá? Outros foram construídos aqui, ó, ao lado deles. Só que para esses outros prédios aqui serem construídos, algumas construções tiveram que ser demolidas. Então, aí a gente percebe a transformação, tá? Muito bem. A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela foi construída. Então, essa paisagem aqui, ó, ela representa um tempo do Rio de Janeiro e essa daqui outro tempo. Isso aqui no Rio de Janeiro, gente, é o chamado Aterro do Flamengo. Hoje isso aqui é o aterro, né? Você vê que essa parte aqui, ó, foi toda aterrada, tá? Então, essa praia que tinha aqui, ó,
ela nem tem mais, né? Então, virou o quê? O aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. Então, foi aterrado, literalmente, né? Aterrado, e hoje a gente tem aí o aterro do Flamengo. Então, por que isso aconteceu? Por causa de uma necessidade de ocupação, né? Então, a cidade foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e precisava ser, né, uma necessidade de ocupação. Então, isso tudo aqui foi aterrado, tá? Muito bem. A paisagem caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e que coexistem com os atuais. Então, por exemplo, aqui, ó, quando foi aterrado, né? Ele foi inserido, tá? Foi construído aqui tipo uma via de circulação aqui com avenidas, com ruas, umas áreas arborizadas. Então, né? Esses elementos que foram inseridos, eles vão coexistir com os que tem hoje, tá? Muito bem. Construções, casas, prédios, armazéns, ruas, praças e a distribuição deles no espaço compõem os elementos de uma paisagem e podem sofrer transformações ou permanecer inalterados. Às vezes as transformações acontecem, um prédio antigo vai ficando lá no meio daquela paisagem alterada, tá? Então, essa daqui, ó, é a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Lá na década de 60, e a mesma praia atualmente. Veja que, por exemplo, essa avenida aqui, ó, tá vendo? Ó, essa daqui, ó, é essa mesma aqui, ó, mas foi construída uma outra, né? Então, veja bem que, vamos outros, aconteceu algum aterro aqui para essa avenida ter sido construída posteriormente. Então, as paisagens, principalmente as humanizadas, elas sofrem transformações rapidamente ao longo do tempo. Para quê? Para atender às necessidades da população que vive ali, tá bom? Muito bem. Olha só essa animação aqui, ó. Registro da enseada de Botafogo antes e depois da urbanização. Então, através de um programa de computador, tira todos os elementos humanizados, antes uma paisagem só natural e depois uma paisagem humanizada, né? Então, isso é muito bacana para a gente perceber, né, as transformações que vão acontecendo aí ao longo do tempo, né? O antes só natural e o depois humanizada, né? Seguindo. Aqui a gente tem também uma avenida muito importante em São Paulo, chamada Avenida Paulista. Então, olha só, a primeira fotografia da esquerda, né, é uma fotografia da Avenida Paulista em 1980, né? Então, vamos ver assim, se olha, parece que não teve muita mudança não, né? Tem muitos prédios, né? A avenida que vai e que vem, né? São várias pistas. Então, a avenida que vai e que vem praticamente não transformou, tá indo e voltando. Mas se a gente observar mais detalhadamente, a gente vai perceber que algumas mudanças ocorreram. Por exemplo, o canteiro central aqui, ó, todo gramado, né? Aqui ele já virou o quê? Ele já virou uma pista de ciclismo, né? Os automóveis, né? Parece que só tinha Fusca na época, né? Fusca, Brasília, esse aqui eu não sei como é que chama esse carro, não, né? Mas os carros aí da década de 80, né? Então, hoje, é claro que tem ainda desses carros, mas, né, são os carros mais modernos que predominam hoje, tá? Aqui, outra coisa que a gente pode observar, entre os prédios ainda tem algumas casas, né? Praticamente aqui é tudo prédio, tá? A circulação de pessoas e veículos aqui, né, é maior, mais pessoas e mais veículos, tá? Aqui a gente tem uma circulação menor, né? Então, assim, se a gente observar, né, os postes, por exemplo, de iluminação, com certeza eles mudaram, tá? Então, assim, a paisagem, ela transformou ao longo do tempo para atender às necessidades da população, beleza? Muito bem. Então, pessoal, é isso que nós tínhamos para falar com vocês sobre a questão da paisagem, tá? E espero que vocês tenham entendido o assunto, não deixem de ver, tá bom? E a gente encerra essa aula de agora, né, mandando essa mensagem aí para vocês, tá?
que você faz e fará parte da minha história, sempre, sempre, sempre. Eu tenho sentido, assim, muita falta de vocês, da sala de aula, mas nós precisamos, nesse momento, né, cuidar da gente, cuidar dos nossos familiares, né, porque está um momento muito difícil, tá? Então, até que todo mundo seja imunizado, até que essa vacina seja para todo mundo, a gente precisa desses cuidados, beleza? Então, um grande abraço para vocês, fica com Deus e até a nossa próxima aula.